tarde para você, ouvinte da Rádio Inconfidência, agora na capital da amizade, 12:01, começando o nosso programa Uma Questão de Fé aqui pela Inconfidência. Nós estamos com um probleminha no nosso site, mas estamos ao vivo também pelo aplicativo da Rádio Inconfidência e pelo Facebook, lá na página do programa Uma Questão de Fé. Conosco mais uma vez, Pablo, boa tarde. Boa tarde, Paulinho, boa tarde, Fernando, Juninho, boa tarde, o Krieger, a Rafa que está aqui hoje com a gente. Boa tarde você que está em casa, você que está acompanhando pelo Facebook. Fique conosco, vamos juntos conhecer um pouco mais sobre a Eucaristia, né? Juninho, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Fernando, Pablo, Krieger, Rafa. Boa tarde a todos os ouvintes. É um grande prazer mais uma vez aqui estar debatendo sobre a nossa fé. E vamos pra cima. Fernando, boa tarde, meu filho. Tudo bem? Boa tarde, meu filho. Boa tarde, moçada de casa. Pessoal aqui do estúdio, Pablo, Juninho, tava ansioso, Krieger, Rafa. Sejam todos bem-vindos novamente. Quero também acolher aqui o Krieger, que está sempre nos bastidores aqui. Muito boa tarde, meu filho. Tudo bem? Boa tarde, Juninho. Beleza? Cara, queria falar para vocês, ouvintes da rádio e também o pessoal que tá na live do Face, compartilhem. Público, né, Krieger? Você tá gostando dessa? Aparece pro povo aqui, te dá oi. Tá. Sombra. Oi, pessoal, sou eu aqui. Então, pessoal da live que tá curtindo a página do Facebook da programa Uma Questão de Fé. Todo sábado a gente tem a gente sorteia um brinde e tal dos nossos patrocinadores. E nessa semana, nesse programa de hoje, eu quero pedir para vocês que compartilhem no modo público a live de hoje, que vocês vão estar concorrendo a um livro. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Os 7 sacramentos. Já mostra aí, povo, na live aí já, ó. Esse aqui, ó. Cortesia Fica da ligeiro. Santa Terezinha. 7 sacramentos, presentaço lá da livraria Santa Terezinha. Tô Bacana. explicando, assim, na hora que você vai compartilhar, ali na hora de publicar, do lado tem um mundinho ali, né, Krieger? Exato. E ali você clica naquela flechinha, aparece lá público, porque senão você não aparece pra nós, filho de Deus. Daí aí você não ganha. Daí o povo fica falando aí, estão me encontrando na rua e falando que é Xuxa. É, tá falando que tem é nada só de os Xuxa. conhecidos e Não, tal, não sei o quê. é os conhecidos que estão assistindo, né? Certo, Krieger? Então, Exato. programa Uma Questão de Fé no Facebook ao vivo, todo esse povo bonito aqui. A Rafa também está conosco, estará pelo telefone. Não quer dar uma boa tarde pro povo aí. Oi, boa tarde todo mundo. Oi. Ela tá no telefone no 3622-5117 e também aqui no nosso WhatsApp, para onde você pode mandar o seu alô, a sua pergunta, no 8455-6091. Tá começando. Eu quero morar. A Rádio Inconfidência apresenta o programa Uma Questão de Fé. Bate-papo, opiniões e interação com ouvintes a partir de agora na Rádio Inconfidência. 12:04, queremos também acolher com muito carinho as empresas que apoiam o programa, que levam esse programa pro ar todos os sábados às 12 horas aqui na Inconfidência, né, Fernando? A Multissom, o Drive Café, a Blueberry, a Uve Verde Moarama, a Parresia Camiseteria, a Clínica Belo Sorriso, a Mamão Pitaia, BMS Corretoras de Seguros do Brasil, Colégio Prisma, Ibiza Churrascaria e a Livraria Santa Terezinha. A todas essas empresas, o nosso muito obrigado, o nosso carinho, porque apostaram, acreditaram em nós primeiro aqui, mas acredito sobretudo no objetivo do nosso programa. E sem perder tempo, nós já vamos então pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos conduza neste dia, nessas reflexões e que possa ser produtivo para a nossa fé. Vai lá, Pablo. Então vamos rezar, e você que está em casa acompanhando, convido você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nos colocar diante de Deus. Ninguém melhor do que Nossa Senhora para nos ajudar a viver, a entender, mas viver a Eucaristia. Então, se você quiser repetir essa oração, repete assim comigo. Ó Maria Santíssima, pedimo-vos que tenhamos no fundo da alma os sentimentos ardorosos que vós tivestes quando ouvistes por primeira vez a revelação de vosso divino Filho a respeito da instituição da Eucaristia.
E tendo assim colocado a minha atenção em vossas mãos e na Santíssima Eucaristia, nós iniciamos esta meditação para melhor reparar o vosso sapiensal e imaculado coração. Vamos rezar juntos também, pedindo o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. 12:06, programa de hoje, dando sequência ao estudo dos sacramentos. Chegamos, ao ponto alto da nossa fé, a Eucaristia, onde o próprio Cristo se faz sacramento. Nos outros, todos ele também está presente. Quando acessamos, neste ele está presente em totalidade o tempo todo. Corpo e alma, né, Paulo? Corpo e alma. E nós queremos hoje, dentro dessa 1 hora, falar sobre isso, mas é algo extraordinário que a igreja já reflete há 2000 anos e continua a refletir. E nós queremos, de forma simples, a partir da nossa humildade como leigos, refletir sobre o que diz o catecismo, o que diz a igreja, o que diz a palavra de Deus, também sobre o corpo de Cristo, a Eucaristia. O que é a Eucaristia? Eu acho que antes de falar o que é, acho que é o que nós estávamos conversando aqui antes do programa. Nós vamos explicar, nós vamos falar tudo aqui, tentar falar o que a igreja diz, nós vamos tentar decifrar, o que o catecismo fala, o código fala, o que os nossos patriarcas falou, mas o que é interessante falar para vocês ouvintes, que nós estávamos conversando aqui, é que sempre vai morrer na questão da fé. Nós vamos tentar dizer, mas no final, meu irmão, é a fé. Tem que acreditar, Nós vamos falar sobre a transubstanciação, nós vamos falar sobre todos os milagres eucarísticos, mas o que morre, Pablo, vai ser a fé. Vai morrer na fé. Santo Ambrósio dizia uma coisa muito, muito bonita. Ele falava: eu que sempre peco, preciso de um remédio. Então a Eucaristia também é alimento para a alma e remédio. Alimento e remédio. Eu coloquei no nosso grupo lá uma frase do Bento XVI, que ele diz, para mim é muito forte isso, que a fé da igreja é uma fé eucarística, Então é fé e vamos dizer assim, a base da fé da Igreja Católica, acreditar, porque foi isso que permitiu, toda a continuidade, o início da igreja, a partir de uma mesa, de uma celebração, de um rito instituído pelo próprio Cristo. Fazer isto em memória de mim. Então, ele se foi, entre aspas, porque ele está presente em nosso meio, mas ele quis ficar de alguma forma, Ficar materialmente falando, fisicamente falando. E qual foi a maneira que ele encontrou de ficar? É a Eucaristia. Então a fé da igreja é uma fé eucarística porque a nossa fé gira em torno da mesa da Eucaristia. Houve da parte de Deus sempre o interesse de estar e alimentar e caminhar com o seu povo. Nós vamos, no decorrer do nosso programa, falar sobre isso na história do povo de Deus, que é a Bíblia. A Bíblia é a história de Deus com o seu povo, do povo com o seu Deus. E nessa história, Deus manifesta de forma muito clara o desejo de caminhar com o seu povo e alimentar o seu povo. Sim, desde o percurso no deserto, de Moisés percorrer no deserto, ali o maná já era essencial. Quando o povo sentia fome, quando o povo sentia falta de alimento, vinha o maná da Galileia. E o que é interessante é que assim, já fazia há muito tempo atrás, antes de Cristo, já existia a Eucaristia, Eu estava até lendo esse mesmo livro que vai ter, que está sorteando aqui agora, tem sobre o sacramento da Eucaristia. Ele fala sobre a instituição e é bem legal o significado, do pão asmo. Quer ver? Estava tendo aqui agora, ó.
Esta ceia começava servindo-se ervas amargas e pães ázimos, sem fermento. Olha só que interessante. As ervas amargas simbolizavam os tempos duros de escravidão do povo judeu do Egito. E os pães ázimos simbolizavam que a saída foi às pressas. Quer dizer, não tinha fermento, né? É como se as mulheres não tivessem tempo de colocar o fermento nos pães. Então, você percebe, já vinha o significado lá atrás, Paulinho, a instituição da Eucaristia. Então, a Eucaristia já existia há muito tempo. E Jesus instituiu na Santa Ceia. Sim. A Eucaristia, né? Todos nós sabemos disso, né? Eis aqui o meu corpo, que nós vamos falar mais sobre isso. Mas Jesus, ele já foi dando sinais a todo tempo da Eucaristia. Né? Nós temos vários pontos. O Fernando estava citando a questão das águas, o domínio das águas, né, Fernando? Domínio do corpo, domínio da matéria. Ele mostra, nós vamos ver aqui durante o programa que ele vai mostrando o domínio que ele tem sobre tudo. É uma forma pedagógica dele preparar os discípulos para a Santa Ceia. Mas o que é interessante, Paulo, é que Jesus não dava para explicar para os discípulos assim, rasgadamente, teologia. Não ia cair na cabeça dos discípulos, hoje o que nós sabemos hoje, transubstanciação, não dava. Não, transubstanciação é um termo recente, né? Isso, teológico, recente. Não ia caber na cabeça dos discípulos daquele época, porque a gente não pode... Pedro era extremamente inteligente, tudo, mas era um pescador. Não podemos tirar a humanidade deles. Não ia Jesus mesmo falou isso na Santa Ceia. Eu tenho muitas coisas para ensinar para vocês, mas aquele momento não ia caber na cabeça deles, naquele momento ali, sobre a Eucaristia, a teologia, o que nós sabemos aqui hoje, esse ensino recente, né? E Jesus instituiu a Eucaristia na Santa Ceia, né? Acho que é o ponto fundamental, né, Pablo? Depois de tudo isso, acho que a Santa Ceia... A Santa Ceia é o ato, né? É o ato, o momento, e ali a gente entende que é o começo da missa, né? A gente, quando pensa na missa, né, algumas palavras que Jesus disse para os apóstolos, foi o próprio Cristo que... né, quem disse, a gente repete na missa as palavras que o Cristo disse para os apóstolos, e aí a gente, a partir daquilo, a igreja, a partir daquilo, começa a pensar o rito da missa que a gente tem hoje. Também é um cumprimento de uma promessa, quando Jesus diz, eu estarei com vocês até o fim dos tempos, né? E aí ele se fez pão, se fez vinho, para estar conosco até hoje, é o cumprimento também de uma promessa dele. No Salmo 89, aliás, a gente leu ontem no nosso grupo, ele diz isso, das promessas, né, inquebráveis quanto a Davi. As suas prescrições, os seus pecados, transgressões, você será punido. Porém, eu não retiro absolutamente nada do que foi prometido. A aliança será concedida e contínua até o final. Então, Deus não volta atrás da sua aliança a partir da nossa fraqueza ou dos nossos pecados. Está mantido. E o Juninho vinha até a gente hoje vai de forma bem aleatória abordando esses assuntos, e é bom que seja assim livre para a gente ir conversando, mas vinha falando do Antigo Testamento, e nós vamos depois chegar no Evangelho, que é aí onde é o próprio Cristo que está nos mostrando os caminhos, dizendo, falando do pão, né? De forma até às vezes incisiva, dizendo: quem não comer da minha carne não terá parte comigo, né? Escandalizando, né? Mas é bonito a gente falar isso lá do Antigo Testamento, né? Do que foi o maná para aquele povo. Já que nós estamos estudando, talvez tem gente que está falando, meu Deus, né? O que é maná? E a gente tem que essa função aqui também de resgatar essas coisas da história do nosso povo, da nossa fé, né? Esse povo que estava no deserto, que caminharia pelo deserto por muito tempo, estava sem comida, e Moisés estava desesperado. Não sabia o que fazer para alimentar esse povo. Onde eu coloquei esse povo? No meio do deserto, do nada. E Deus então proveu o alimento, que era sustento de cada dia. Não precisava guardar. Não podia, tinha lei, né, que não podia guardar. Providência. Tentaram guardar. Bíblia, né, gente? Pra quem nunca ouviu falar dessa história... É lindo demais. Né? Nossa, mas caía pão do céu, caía pão do céu. Caía. Eu já vi um filme e foi bem legal. Era como se fosse uma geada, né? Quando vê assim, eu imagino que foi bem pensado no filme que eu vi. Como se fosse uma geada, uma neve.
né? Só que em vez de ser blocos de gelo, eram Frações de pão, pedacinhos pequenos, leves, que chegava, caíam assim meio que flutuando, né? E era o sustento diário, né? E tá na Bíblia, né? Agora me foge a passagem exata, mas tá no Antigo Testamento. Livro do Êxodo, se eu não me engano. E como encaixa, né, a nossa realidade com essa cena, né? Nós somos esse povo na peregrinação. E a Páscoa do judeu é a atualização do maná, né? É a passagem, Páscoa significa isso, né? A passagem desse povo, né? Que estava lá no Egito e estava caminhando para a Terra Prometida, né? Então Cristo, no Novo Testamento, vem nos ser também esse pão, que agora nos será alimento para esse caminho. Tão extraordinário quanto cair pão do céu ou mais, né? Mas assim, tudo culmina, claro, como o Juninho disse, na fé, é o próprio corpo de Cristo. Ele se faz pão, ele se faz alimento para o corpo e para a alma. É demais. Uma primeira realidade, assim, a gente já pode começar a falar, que o próprio capítulo 6 de São João faz e trata, né? Fazendo essa comparação com o maná, é o pão da vida, certo? A gente tem que lembrar o seguinte: para nós católicos, a gente tem que ler o Antigo Testamento sempre com o Novo como pano de fundo, porque se você pegar o Antigo Testamento e ler separado de tudo, você fica meio perdido, né? Então, o maná, essa chuva de pão, né, que a gente acabou de comentar, ele já era uma prefiguração da Eucaristia, né? Então já era Deus dando uma pista de que realmente ele mandaria um alimento do céu, como o próprio pão que choveu, mas tinha um sentido ainda maior, né? Então, ali no Evangelho de São João capítulo 6, Jesus já se coloca como pão da vida, né? Aquele alimento sem o qual não é possível a vida, né? E a gente precisa entender isso, o pão da vida. Para viver eu preciso comer desse pão. Olha, tem uma citação aqui bonita, deixa eu só... É isso que nós estamos dizendo. E é importante que não é questão de ser repetitivo, nós precisamos enfatizar muito isso para que a gente tome conhecimento de fato, né? E torne isso mais próximo do nosso entendimento. Por mais misterioso que seja, né? Que a gente perceba esses sinais. Olha só, na Eucaristia recebemos não somente um auxílio de Deus, como aconteceu lá no maná, mas o próprio Deus feito pão de misericórdia e alimento em nossa peregrinação terrena, pois nada é tão próprio da caridade do que se comunicar intimamente com o amado e celebrá-lo com uma ceia ou refeição. A Eucaristia é o máximo banquete de Cristo com os homens. O que é interessante dizer que todos os sacramentos que nós estamos falando até agora sempre vai se centralizar, vai ser ligado à Eucaristia. Tudo, o Felipe Aquino fala muito isso. Tudo vai ser ligado à Eucaristia. Se não tiver Eucaristia, Pablo, não tem igreja. É muito forte isso. Se não tiver Eucaristia, não existe igreja. Então nós temos que valorizar muito a nossa Eucaristia. É o pão da vida, como o Pablo falou. E é duro de escutar isso. Foi duro para os discípulos escutar isso. Essa palavra é muito dura. Voltando ao que o Pablo disse, né? O Pablo citou João 6 aqui. E algumas pessoas escutaram isso, o que aconteceu? Foram embora. Foi duro, é duro escutar. Né? Como assim? Eu vou comer o próprio corpo? Como assim? Eu vou comer da própria carne? Tô com o olho aberto aqui. Leia para nós, por favor. Vamos então tomar a palavra de Deus, né? Eu acho que o nosso programa pede isso hoje. 60. Principalmente o 50 até o 52, Juninho. O final do capítulo 6 que fala isso, né? Muito dos seus discípulos, ouvindo, disseram: isto é muito duro. Quem pode admitir... deixa eu voltar um pouquinho, porque eu estou lendo já a reação dos discípulos já. É grande aqui a passagem, Pablo.
O capítulo 6 é bem grande. É grande. Vou ler a reação dos discípulos. Muitos de seus discípulos, ouvindo, disseram: isto é muito duro. Quem pode admitir? Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam por isso, perguntou-lhes: isso vos escandaliza? Que será que quando ouvir subir o Filho do Homem, para onde ele estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Mas algum entre vós que não creem? Pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não criam e o que haviam de trair. E ele prosseguiu: por isso vos disse também: ninguém pode vir a mim, senão pelo Pai, se o Pai não vos for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram. Aqui, ó. Muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam mais com ele. Então Jesus perguntou aos seus discípulos, aqui tá bem forte, né? Quer ir também? E aí? Respondeu Simão Pedro: Senhor, aonde iríamos? Quem iríamos a nós? Tu tens palavras de vida eterna, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É importante isso que o Juninho estava dizendo. O que antecede tudo isso, que é o que escandaliza todos eles, é o discurso dele na sinagoga, né? Que ele diz assim: em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beber do sangue, não terá vida em vós. Aí o povo começou a ficar doido, falou: pronto, vamos virar canibal agora. Aí que começou a escandalizar tudo, e aí que eles começaram a dizer: essa palavra é muito dura. E aí entra tudo isso que o Juninho disse, né? E a reação de Pedro é espetacular, né? Porque eu conversava com o Fernando isso antes de começar o programa. Eu imagino o semblante dele falando assim: bom, querer comer carne e beber sangue, eu não quero, mas não tem pra onde ir. Ele deve saber o que tá falando. Assim, sem querer brincar com isso, mas não é que havia uma desconfiança, havia uma dúvida tremenda do que estava acontecendo. Não se tem conhecimento. Mas olha só, não há entendimento do que é isso. Que interessante. Antes de chegar nesse ponto aqui, desse escândalo todo, Jesus, ele pedagogicamente, ele veio preparando seus discípulos desde a multiplicação dos pães, né? Ali mostra a multiplicação dos pães, tinha mais de 5.000 pessoas e tinha somente 5 pães. Aí tem alguns teólogos modernos aí, mais modernos do que teólogos, né? Que eles dizem que foi partilha, não foi milagre, né? Mas aqui as evidências são claras, que foi milagre, que aconteceu milagre. Então, o que Jesus queria mostrar na multiplicação dos pães? Que ele tinha poder sobre a matéria. Ele tinha poder sobre o pão. Logo após disso, o que acontece? Ele manda os discípulos partir para o outro lado do lago, né? Eu fico imaginando também o discípulo olhando e falando: mas como que você vai depois? Eu tenho um barco, meu filho. Nós vamos e você vai depois. Aí, já que você está falando, né? Eles partiram. Quando eles estavam lá no meio, 5 quilômetros, Jesus falou: agora eu vou. Vai como? Aí no Evangelho mostra que na barca eles já estavam discutindo. Eles ainda estavam intrigados com aquela multiplicação. Eles foram conversando. Aí era muito para a cabeça deles. Claro. E aí Jesus veio sobre as águas. Aí eles se espantaram. Eles não se espantaram com o mar, porque Pedro era pescador. Para ele, já tinha passado por isso algumas vezes. E eles se espantaram com Jesus. Falou: pronto, o cara multiplicou o pão e agora está andando sobre as águas. E o que ele queria mostrar? Que ele tinha poder sobre o corpo dele. E aí ele evidencia: eu tenho poder sobre o pão e eu tenho poder sobre o meu corpo. Eu faço o que eu quero do meu corpo. Não tem lei da gravidade para mim. Eu ando sobre as águas. E aí ele entra nesse discurso polêmico, né? Mas os discípulos, os 12 ali que estavam com ele, já tinham entendido. Pô, ele tem noção, ele tem poder sobre o pão, ele tem poder sobre o corpo. E agora ele está dando esse discurso. E aí vai culminar... Já tinham visto água se transformar em vinho. Lá em Caná. Já tinham visto morto viver. Eles já tinham visto tudo. Mas eles entendem que Jesus não está usando simbologia quando ele diz: a minha carne e o meu sangue. Porque senão não havia espanto. Não, ele só está querendo dizer... né? Simbolicamente, senão não há escândalo. Se é simbólico, não escandaliza. Eu acho que ele iria falar, Paulo, se fosse algo simbólico, né? Ele não ia ser tão duro assim. Ele não ia deixar as pessoas ir embora num discurso dele se fosse algo simbólico.
Então foi algo real, né? E foi algo real. Não, mas a palavra, Jesus, ele é muito inteligente, né? Ele é a inteligência. Ele não deixa dúvida, né? Se você observar, isto não simboliza, não lembra, não, isto é o meu corpo. E aquilo que o Fernando falou, parece escandaloso, porque é de fato, não é? É claro que é. Não é uma coisa natural, é uma coisa sobrenatural mesmo. Mas ele preparou, né? Mostrando tanto o poder sobre o corpo dele, andando sobre as águas, quanto sobre o pão. Então ele podia fazer do pão o que ele quisesse, e ele podia fazer do corpo dele o que ele quisesse. Então, ou seja, se ele quisesse transformar o corpo dele em pão, ele poderia. Ou vice-versa, ele poderia. Sim, né? Então, assim, não é simbolismo. E se for ver a origem grega dessas palavras, Paulo, que nem, por exemplo, se você ver no grego, né, na origem, quando ele fala isto é o meu corpo, é mais forte ainda. Porque ele fala assim, isto é o meu próprio corpo. Quando ele fala do sangue, se você ver na origem do grego, é o meu próprio sangue. É mais forte do que ele falou ainda. E quando ele fala fazer isto em memória de mim, se você for ver também no grego, na origem, a memória não é memória de você esquecer. É memória de reviver. Se fazer presente. Se fazer presente. Então, nós não podemos ir contra ao que ele falou. É duro. É duro saber olhar um pedaço de pão, porque a aparência é de pão, o gosto é de pão. A gente enxerga um pão. É duro. Enxergar e ver Jesus é duro. É fácil. Outro milagre que está na própria Escritura, que relembra também a Eucaristia e mostra esse poder dele sobre a matéria, é a transformação da água em vinho. Né? Que é num casamento, ou outro boda de Caná e tal. Que também é muito simbólico. Que também nós, tem uma importância. A núpcia. E também lembra essa questão da Eucaristia, né? A transubstanciação, a transformação da substância, que para ele é algo, para Deus é algo. É que nesse caso daí aconteceu também a transformação da aparência do também, né, do vinho. Tudo mudou a aparência e mudou a substância. Assim, nós só falamos assim, talvez tenha alguém que não saiba o que é transubstanciação, porque nós já falamos algumas vezes essa palavra. Vamos falar sobre isso ainda. Vamos chegar ainda. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Porque às vezes liga, não tem como, às vezes não falar. Nós estamos citando, mas nós vamos chegar lá. Santo Agostinho diz assim, porque aí a gente então tenta entender por quê, né? Que Jesus quis se dar tanto assim. E aí Santo Agostinho define assim, ó: sendo Deus onipotente, não pôde dar mais. Sendo sapientíssimo, não soube dar mais. E sendo riquíssimo, não teve mais o que dar. Não tinha mais nada. Foi tudo, foi o máximo dele. É maravilhoso. Ó, olha só, sendo onipotente, não pôde dar nada mais do que tudo, que foi o que ele deu, né? Sendo sapientíssimo, não soube dar mais. E sendo riquíssimo, não teve mais o que dar. Ou seja, ele deu tudo. É maravilhoso. Quando nós falamos o corpo e o sangue, isso quer dizer integridade, né? Totalidade. Inteiramente. Inteiro, né? Ele se deu por inteiro. E aí também o porquê do corpo e o sangue. E aí nós vamos então fazer assim. Nós damos uma paradinha e voltamos com a transfiguração. Certo? Transubstanciação. Aliás, né? A transubstanciação que nós vamos tentar explicar teologicamente o que a igreja diz, né? Sobre isso. E daí? O pão que depois de consagrado, né, é verdadeiramente, inteiramente corpo e sangue de Cristo em toda a sua, né, plenitude e integridade. Se você dividir a Eucaristia, ali está também totalmente Cristo em todas aquelas partes, né, fracionadas. Então, é isso, né? E aí nós podemos também entrar, que nós não entramos ainda, só abordamos meio por cima na última ceia, que tudo isso que nós falou culmina, finaliza onde ele na institui. Última ceia. Que daí ele evidencia tudo o que ele prefigurou ali. Ele finaliza. 12:30, passa rápido mesmo, não se assombrem, né? A hora voa e o nosso intervalo é rápido aqui no nosso programa. Tem recado aí, Kliger?
Quem está no nosso Facebook pode compartilhar, está concorrendo esse livro aqui, ó, maravilhoso, 7 Sacramentos, do professor Felipe Aquino. Muito do que a gente fala aqui é com base no que esse professor fantástico da Canção Nova ensina, né? Está aqui nesse livro, Os 7 Sacramentos, presente da livraria Santa Terezinha. Intervalo rápido e nós já voltamos aqui com o programa Uma Questão de Fé. Os melhores estilos e as melhores marcas masculinas você encontra na Blueberry Showroom. Atendimento exclusivo e personalizado. Curta nossa fanpage no Facebook e Instagram e conheça nossos produtos. Blueberry Showroom, 2 lojas em Umuarama, uma na Avenida Maringá e outra na Rua Santa Catarina. Churrascaria Ibiza, buffet com diversas opções de pratos, saladas e frios e mais de 17 tipos de carnes no mais saboroso rodízio da cidade. E conta ainda com buffet por quilo. Churrascaria Ibiza fica na Avenida Londrina. Telefone 3056-1737. Multissom, películas de proteção solar, automotivas, residenciais e comerciais. Acessório para carro baixos e picape. Rabicho, protetores de caçamba, som automotivos e muito mais. Tudo isso você encontra na Multissom. Avenida Brasil 3622-1177. Multissom, a melhor opção para seu som. Cuide do seu sorriso. Na Clínica Odontológica Belo Sorriso. Com a Belo Sorriso você tem 1000 razões pra sorrir. Clínica Belo Sorriso, venha conhecer. Aparelhos, implantes dentários, restaurações, clareamento é na Clínica Belo Sorriso. Rua Governador Ney Braga, 4997. Fone 3056-3181 e agende sua consulta. Que é o Júnior, da Livraria Santa Terezinha. Existem várias maneiras de evangelizar com os produtos da Livraria Santa Terezinha. Aqui temos de tudo em artigos religiosos, inclusive produtos do Padre Reginaldo Manzotti. Ficamos na Avenida Flórida, telefone 3624-7196. Presentes para divertir, encantar e surpreender. Uva e Verde Presentes e Decorações. Com a Uva e Verde Presentes, fica muito mais fácil presentear ou decorar sua casa. Faça-nos uma visita e surpreenda-se. Uva e Verde Presentes e Decorações, na Rua Ministro Oliveira Salazar, em Umuarama. BMS Corretora de Seguros do Brasil. Seguros de vida, empresariais, automotivos, saúde e transportes. Segura, ágil e confiável. BMS Corretora de Seguros do Brasil em Umuarama, na Avenida Rotary. Telefone 3622-5380. BMS Corretora. Nossa missão é proteger. Você quer uma ótima opção para não sair da sua dieta? Para manter sua alimentação saudável? Você precisa conhecer o Mamão Pitaia. Restaurante especializado em comidas saudáveis, com deliciosos pratos preparados na hora. Facilidade e agilidade para o seu dia a dia. Ligue e faça o seu pedido. 98435-1999. Restaurante Mamão Pitaia, na Avenida Maringá, em Umuarama. Colégio Prisma, proporcionando uma aprendizagem que vai além dos conteúdos, com a educação pautada em valores humanos e sociais. Acredite no poder da educação. Colégio Prisma, ensino infantil e médio, na Rua Bahia, em Umuarama. Camisetas personalizadas com estampas exclusivas é na Parresia Camiseteria, especializada em confecção de uniformes profissionais, camisetas promocionais, universitárias e religiosas. Peça já seu orçamento pelo telefone 3038-0088. Parresia Camiseteria, vestindo a sua empresa em Umuarama. Drive Café, pães, lanches, salgados, doces, omeletes, tapiocas, crepiocas e, claro, o melhor café de Umuarama e região. E ainda dispõe do sistema Drive-Thru, onde você alia comodidade e agilidade, pedindo seus produtos de dentro do seu carro. Drive Café e Conveniência, na Rua Cambé, em Umuarama. Voltamos a apresentar o programa Uma Questão de Fé. Agora 12h35, o programa Uma Questão de Fé no ar aqui pela nossa Inconfidência. Eu vou aqui aproveitar o nosso intervalo e mandar alguns abraços aqui, tá bom, gente? É rápido. O Fernando Afonso, meu amigo Fernando, o Douglas Philip, nosso amigo Douglas, ligado na nossa programação, a Lourdes Barbosa também, lá do Guarani,
a Josiane Alves, a Andréa Serafim, a Maísa Navarro, Almires Viviane, Aline Ribeiro, Fernando Delapria. Ô Fernando, bom dia, boa tarde já, né? O nosso amigo David, quem mais? O Jonathan, o Júnior, André Avelino, meu amigo, tá lá ligado. A Bárbara Longo, tá de aniversário hoje. Lenara Polônio, a Lenara é cunhada do Pablo, né? A Mariana Coutro, que mais? Ana Paula Rocha, a Márcia Pelarigo, a minha amiga Pati, a Patrícia, psicóloga, meu amigo Vitinho também. Quem mais está por aqui? João Marcelo Romano, a Letícia, esposa do Pablo, e mais um monte de gente que eu vou mandar abraço aqui. O que você tá me cutucando aí, rapaz? Rapaz, é que eu esqueci. Nós temos um fã, um ouvinte, que é o Diego, lá da Triedo. A Triedo é a agência de publicidade que cuida de toda essa parte visual, nos ajuda. Voluntariamente, diga-se de passagem, né? Então eu queria mandar um abraço pros 2 Diegos que tem lá, pro Neto e para todo o pessoal dessa agência aí que é maravilhosa. Também pra Mudson, pro Juninho, pra Milena, lá da Uvi Verde, pra Mari, lá do Mamão Pitaia, pro Wellington, da BMS, corretora de seguros, pro Du Estel, lá do Drive Café, Círio Guazelli, lá do Colégio Prisma, pra Juloli, da Parresia Camiseteria, o Du Estel, nosso amigo da Blueberry, e o Léo e o Adriano, lá da Ibiza Churrascaria. O Du Cândido, da Blueberry, né? Du Estel. Du Estel do Drive. Esse Du Drive. Estel tá empresário, hein? Gente, que eu já achei que ele era dono da Blueberry também. Não, o Apologênio, ouvinte da Rádio Inconfidência, mandou aqui uma mensagem bem legal falando de transubstanciação, que é o nosso assunto agora. E nós vamos falar, porque ele diz que é necessário entender da substância e da matéria. E nós vamos falar sobre isso de forma superficial, porque o tempo não nos permite aprofundar, mas em todo caso dá pra gente conversar, aí temos um bom tempo para conversar sobre isso. Vai lá, Juninho, você. Para entender transubstanciação, a gente tem que entender 2 coisas. O que é acidente e o que é substância, né? São as 2 coisas que acontecem. O que é acidente? Acidente é tudo aquilo que a gente vê, que a gente toca. Acidente tem como você decifrar ele como uma cor, um sabor. Você decifra um acidente. Um formato, tamanho. Com o tato você consegue deixar um acidente, por exemplo, matéria. E existe a substância, né? Que substância é aquilo que a gente não consegue enxergar, mas está ali, né? Vamos citar um exemplo aqui de substância, natureza, essência. O Padre Paulo fala assim, que um dia ele foi na casa dele e abriu um álbum de fotografia e viu uma foto dele bem gordinho, bem diferente do que ele está hoje, isso quando criança. E hoje o Padre Paulo tá careca, tá com a orelha grande, ele mudou completamente, o Padre Paulo, de aparência, né? Então, aconteceu um acidente, o acidente mudou, né? Ele era gordinho, ficou careca, ficou magro, né? Então, mudou. Só que ele não deixou de ser Padre Paulo. Porque a natureza dele, né, continuou sendo a natureza do Padre Paulo. Outro exemplo, vamos dar um exemplo aqui da água. A água, ela se torna gelo, ela se evapora, ela tem vários acidentes da água, né? Mas ela não deixa de ser água, né? Substância mesmo. Isso. Então aqui há uma grande diferença entre acidente e substância. O que acontece na Eucaristia é a transubstanciação. A aparência é a mesma. Além da substância. Isso, além da substância. A aparência é a mesma. Continua sendo pão, continua tendo a aparência de pão, gosto de pão, tudo de pão. Só que a substância muda. Deixa de ser pão na substância e vira corpo de Cristo. E o sangue, né, que é o vinho, deixa de ser vinho e se torna sangue. O Concílio de Trento, em de 1545 a 1563. 1500. Foi bem Dizia logo o seguinte, após a reforma. Uma vez, porém, que Cristo, nosso Redentor, disse que aquilo que oferecia sob a espécie do pão era verdadeiramente o seu corpo, e aqui tem as citações bíblicas, sempre houve na Igreja de Deus essa mesma persuasão e entendimento, que agora este Santo Concílio passa a declarar,
Olha o que então declara o concílio. Pela consagração do pão e do vinho se efetua a conversão de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo nosso Senhor, e toda a substância do vinho na substância do sangue. Esta conversão foi com muito acerto e propriedade chamada pela Igreja Católica de transubstanciação. Que é isso que nós estamos dizendo. É importante também falar por que a Igreja se reuniu em concílio para dizer isso. Os luteranos, a gente falava aqui, eles acreditam que existe a presença de Cristo, mas que junto com o pão. Ou seja, eles não acreditam na transubstanciação. Não acreditam que o pão vira corpo e que o vinho vira sangue. Só para completar o que o Juninho falou sobre transubstanciação, não quero falar difícil, mas é interessante essa questão da natureza, né? Na química, quando a gente, né, nem todo mundo vai lembrar, mas tem uma lei da química, né? Que é de Lavoisier, uma coisa assim, que fala assim, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Então, a transubstanciação, o Juninho deu os exemplos, é essa transformação da matéria, né? A transformação da substância. Um outro exemplo, Juninho, que é o seguinte, a gente sabe, né, a vaca, ela dá carne e leite, mas qual é o alimento que ela tem, que ela se alimenta para transformar em leite? Ela come grama, que no organismo dela se transforma depois em leite. Isso é transubstanciação. Isso é transubstanciação. Então, a vaca vai lá, come capim, se alimenta, o organismo dela, daquela base alimentar, transforma aquilo em leite e em outras coisas. Então, isso é mudança de substância. Mas com mudança de aparência, igual o Juninho falou. Transforma em uma substância diferente, mas a aparência também muda. Na Eucaristia, a gente acredita pela fé, existe uma transformação da substância, do pão em corpo, do vinho em sangue, sem mudar a forma, sem mudar a aparência, sem acidente, igual você tinha falado. E o católico, nós católicos devemos crer, além que a Eucaristia é a presença total do corpo e o sangue, nós devemos crer que é a ausência total da substância do pão e do vinho. Não é pão. Não é mais pão, não é mais vinho. Nós devemos crer que ali o corpo já não é mais pão e vinho. É Jesus. É né? Jesus. E aí que foi quando você falou, não sei se podemos dizer assim, mas um dos erros de Lutero, talvez, ele acreditava sim no corpo, porque ele foi padre, né? Ele acreditava, mas eles não acreditavam na ausência da substância do pão e do vinho. É que essa heresia surgiu para tentar amenizar um pouco, né? Porque como nós dissemos no começo, é duro. Então a heresia veio para vamos tentar explicar um pouco melhor, mas questão de não tem esse negócio de explicar melhor. É uma questão de fé. É uma questão de fé. É uma questão de fé. Então, assim, sobre essa questão da presença, Paulo, é muito importante citar, né? Porque a gente escuta muito esse termo, né? Presença real. É complicado isso, né? Porque existe dois tipos de presença. Deus está no nosso meio aqui agora. Sim. Ele está presente aqui, né? Aí é presença real também. É presença real. Então, onde 2 ou 3 estiver falando o nome dele, ele estará junto. Só que a presença da Eucaristia é diferente. A presença lá não é só ele estar presente no pão, como Lutero dizia. Ele não estava só presente no pão. Ele estava presente no pão, só que de corpo, né, o seu humano. Aquilo é o corpo. E é isso que Lutero não acreditava, né? Que aquilo realmente era o corpo de Cristo. Na Eucaristia, nós estamos tentando entender isso. E por modos racionais da coisa. A igreja também tenta, no máximo possível, tentar racionalizar, né, ou explicar aquilo que é mistério, aquilo que é fé. A igreja dizendo ainda, na Eucaristia, porém, ocorre um fenômeno diferente desse que o Pablo citou, da grama que muda para leite. Né? Ele diz, mas eles tentam usar, né? É um fenômeno, é um milagre, é um mistério, né? Muda a substância, mas não muda o acidente. O pão
Continua com cor de pão, com tamanho, e ainda eles dizem aqui, ó, aparência, o gosto, o peso, o formato, tudo é de pão, mas a substância não é pão, é Jesus, corpo e sangue, alma e divindade, Jesus inteiro, completo, homem de Deus. Existe essa força de querer enfatizar a presença, né, total de Cristo, né? Por isso que diz corpo, sangue, alma, divindade, Jesus inteiro, e ainda continua dizendo, na hóstia consagrada não há mais pão, pois a substância de pão já não existe mais, que é onde Lutero, né, acaba contradizendo o que a igreja ensina. Restou somente o acidente, né, aquilo que se vê, aquilo que se sente, né? Ou seja, a característica continua sendo pão, por isso a presença de Jesus é real. Olha, me desculpe quem não acredita, viu? Mas é muito mais difícil não acreditar do que acreditar. Com todas as evidências claras, né? E assim, a gente tá com o tempo já meio adiantado, mas Deus, ao longo do tempo, né, da história, depois da instituição da Eucaristia por Jesus, foi confirmando, né? Então, foi confirmando que ali é o corpo, ali é o sangue. Então, existem vários relatos na história da igreja dos milagres eucarísticos. Talvez a gente conhece alguns só, mais recentes. Ainda hoje acontecem milagres eucarísticos. Esse dia eu estava entrando num Face lá, num blog, pessoas ainda vivendo, né, milagres eucarísticos. Mas o de Lanciano é talvez um dos mais conhecidos, né? Onde um milagre famoso. Até as pessoas atribuem, né, a procissão de Corpus Christi ao milagre de Lanciano, e não é, né? Não tem a ver. O milagre, ele é mais recente agora. Ou seja, a gente podia até lembrar alguns aqui, eu tô com aqui bem legal, que eu queria, se der tempo, falar. Pode falar, Pablo, fica à vontade. São confirmações de Deus, né? Teve um milagre bonito, cara, né? Dessa coisa do respeito, da devoção com a Eucaristia, que aconteceu, o relato é mais ou menos por volta do ano 360, em Cartago, na África, né? A igreja ainda era perseguida e tal. E o bispo de Cartago, né, relata, né, isso está escrito, se eu não me engano, em documentos na igreja, no Vaticano, que profanadores, né, hereges, pessoas que não acreditavam na igreja e na Eucaristia, não acreditavam em nada, invadiram naquela época, muita guerra e tal, né, algumas igrejas e profanaram os vasos sagrados, ou seja, roubaram a Eucaristia, né? E num sentimento diabólico mesmo, né, de querer ofender aquilo que as pessoas e os católicos daquela época já tinham como sagrado, pegaram a Eucaristia e lançaram para os cães, para os cachorros. E aí vem assim, né, até a expressão que o livro que eu tenho aqui relata é de um justo castigo de Deus, né? Que no mesmo instante em que jogaram a Eucaristia para os cães se tornaram raivosos e começaram a atacar os hereges que estavam jogando a Eucaristia. Então, esse é um. Eu tenho um livrinho aqui que tem uns 30. Uns 30 milagres. E é legal que é cada um numa época. Os mais recentes agora e esse mais antigo, né? Então, gente, é fantástico. É algo assim maravilhoso. Isso daí vai mostrando pra gente a preocupação ainda de Jesus com a nossa fraqueza, né? Ainda hoje existem milagres. A gente pode procurar, vocês podem procurar pessoas que testemunham ainda hoje milagres eucarísticos, né? Curas de câncer, eu já ouvi tanto disso. É maravilhoso. E é interessante sobre o milagre eucarístico, né? Acho que não tem como não falar de milagre eucarístico, falar de Eucaristia sem falar de milagre de Lanciano, né? Que aconteceu lá né? Que hoje, o dia de Corpus Christi que vivemos agora, há pouco tempo atrás, foi, né, no dia de milagre de Lanciano, né? E a partir do momento desse milagre, onde o padre descrente não acreditava na Eucaristia, e na hora que ele fracionou o pão, na hora que ele dividiu o pão, virou carne, né? Então, só lembrando, eu estava citando antes, Paulo, que a partir do momento que acontece o milagre, Fernando, o milagre
que aquele pedaço de pão vira carne, já não é mais o corpo de Cristo. Aquilo é uma relíquia. O corpo de Cristo é quando ainda está o pão ali, porque daí já não tem mais, acabou, é uma relíquia. Já não é mais o corpo de Cristo. Né? Você pode ver que já guardaram em tudo, é diferente. É preciso ter o pão ali para se tornar o corpo de Cristo, para ter aquela fé. Entendeu? E só para deixar claro, quando acontece isso, tem muitos cientistas que pesquisam, fazem pesquisa sobre essa transformação, e muitos desses cientistas, assim, não são católicos. E daí eles podem chegar, um desses milagres ali, eles identificaram que era um tecido do coração num estado de emoção muito grande. Miocárdio, né? Eles identificaram. O que eu sei, assim, do milagre de Lanciano. Só pra uma situação, Juninho, o Corpus Christi não é do milagre de Lanciano. É uma outra festa, que na verdade surgiu por uma visão, né, uma revelação para uma freira, Santa Juliana, né, que faltava uma festa da Bélgica, uma festa dedicada ao corpo de Cristo. O milagre de Lanciano, se eu não me engano, aconteceu século XVIII, XIX, foi. É mais recente. E até hoje tem lá em Lanciano. Lanciano é uma cidade da Itália. E agora, acho que no século passado, a igreja abriu para a NASA e a ciência fazer pesquisa desse pedaço de carne que tem lá, né? Que é o milagre de Lanciano. E, assim, pasmem todo mundo, né? Eu, quando fiquei sabendo a primeira vez, a gente fica arrepiado. Fizeram uma análise, né? Uma análise bem feita daquele pedaço de coração que era uma hoste, virou, né? E descobriram que aquilo era um pedaço do miocárdio, do coração de uma pessoa, um miocárdio humano. Todos os animais quase têm coração, os mamíferos, e era de uma pessoa humana, né? Era uma carne que estava viva. Sangue vivo, né? Como se a pessoa tivesse morrido há poucas horas antes, né? E o mais interessante, uma outra análise feita no sudário, descobriram que o que é aquele pedaço de coração tem compatibilidade. É compatível com o que encontraram no Santo Sudário, né? É muita evidência. Então, assim, claro. Mas não acredita quem não quer, né? Eu acho assim, eu acho legal falar dos milagres Também e tudo, acho, mas... Eu já até sei o que você vai falar e eu concordo. Mas eu não me apego a um milagre como esse. É lindo, é bonito, mas... eu acho que é fé, gente. Era isso. É fé. Né? É bonito, é lindo. Não precisa das evidências. As evidências, as provas, os testemunhos, tudo isso pode formar ainda mais a minha fé, contextualizar. O milagre, exatamente, ajuda a nossa fé. Mas a base é aquilo que eu acredito, né? O devido respeito à Eucaristia pede isso, né? Quanto maior for o conhecimento de um homem cristão a respeito da santidade, da divindade deste celestial sacramento, contanto será o seu maior cuidado e em adoração e amor. Por isso que eu entendo que está no nosso coração a compreensão da Eucaristia do que nos livros, do que nas explicações, nas provas científicas, né? A Eucaristia se comprova no meu coração. Eu creio que Deus permitiu às vezes um milagre desse para mostrar algo, para dizer algo, né? Foi uma permissão de Deus. E fará ainda mais vezes, né? Sim. Eu queria... Já tá acabando. Já acabou. Eu queria partilhar uma coisa assim, que enquanto eu meditava, eu vou ser bem sincero, eu quase chorei quando li. E foi muito profundo quando li, eu nunca tinha parado para prestar atenção. É o início da Santa Ceia no Evangelho de Lucas. Olha que Jesus amoroso. Ele começa assim: eu desejei tanto comer essa Páscoa convosco antes de padecer. Isso, quando eu li, me arrepiou. Você vê o desejo que ele tinha. Ele também tinha esse desejo sedente ali, não só de mostrar, mas de partilhar esse último momento que ele tinha, né? Talvez isso não tenha nada a ver com tudo que nós falamos, mas mostra que essa preocupação que Jesus tinha com todos, né? Eu amo todos vocês, né? Olha que coisa mais, eu desejei tanto comer essa Páscoa com vocês. E aí daqui a pouco ele entra no lava-pés, que é a purificação dos pecados antes dele partilhar o pão,
que hoje prefigura a nossa confissão, né? De estar puro dos pecados antes de confessar, e daí depois ele vem e entra, né? Este é o meu corpo. Depois de tudo que ele havia dito, ele vem e finaliza. Minha gente, eu sou incumbido da parte chata da coisa aqui, né? Eu tenho que dizer que acabou. Olha, que né? ganhador aí, Kliger? Os 7 sacramentos, o catecismo, a nossa igreja diz, e eu quero convidar você a mergulhar de coração e alma neste sacramento, né? A entender, mas a partir do amor, a partir daquilo que se tem no coração, mais do que no entendimento, que possamos começar a compreender a Eucaristia pelo nosso coração. Gente, foi um prazer mais uma vez. Semana que vem nós voltamos com mais sacramentos. Crisma é o assunto da próxima semana. E nós temos alguns abraços, tem o sorteio, tem tudo. Mas antes eu quero já que vocês aí finalizem, se despeçam do nosso povo. Nossa hora já foi, tá? Só para avisar. 12h57. Vai lá, Pablo. Gente, é um prazer mais uma vez, um abraço para todo mundo. Falar de Eucaristia é maravilhoso, né? Desperta em nós essa piedade, né? Essa devoção com o próprio Deus que se fez pão, né? Para estar conosco. Então, vamos continuar junto meditando sobre os sacramentos, que tá legal, hein? Tá muito legal. Juninho, obrigado mais uma vez. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos. Foi um grande prazer mais uma vez. Esse programa maravilhoso, e vamos participar, o pessoal que está aí curtindo a página, manda pergunta também, hoje que não teve muito, mas manda pergunta que a gente está aqui para responder, quem não souber. Também responder no decorrer da semana e até aprender com isso também. Fernando, obrigado. Muito obrigado a todos, eu desejo do fundo do coração que nós tornamos, e você aí de casa também se torna uma pessoa eucarística, essa pessoa que leva o Cristo para onde você vai, que leva o Cristo no seu ambiente de trabalho, na sua roda de amigo. A frase do Papa, do Papa Bento: a fé da igreja é uma fé eucarística. Que nós possamos ser essa pessoa eucarística, que leva o Cristo. Que a nossa assim fé como a Eucaristia traz o Cristo para nós possamos levar esse Cristo adiante. Muito bem, Kliger aqui, também a Rafa, muito obrigado a todos, a você que esteve conosco, um grande abraço. Nós continuamos falando da Eucaristia, tem um sorteio, né? Josiane Alves é a ganhadora desse livro aqui, ó. E é parceiro de novo, hein, Paulinho? Sacramentos. Lá do Resgate. Não acredito. Para de falar isso. Sabe por quê? Porque o povo do Resgate tá ouvindo, tá assistindo, é isso, viu? Então, você que tá aí, tá? Você não tá no resgate? O resgate é grande. Então, compartilhando essa... O resgate é grande. Dá tchau pro povo lá, ó. Gente, nós vamos embora. Semana que vem a gente está de volta com o programa Uma Questão de Fé. Tenham todos um ótimo sábado. Deixa eu mandar os abraços aqui. Eu não posso ir embora sem falar isso aqui. Dona Regina Tenório, lá no Jardim Cruzeiro. Dona Regina, um beijo, muito obrigado. E olha o povo lá na Palote. Hoje tem festa lá. Trabalhando, organizando a festa, um monte de gente do Zé lá Operário também. E ouvindo o programa. Arraial do Zé. Todo mundo ouvindo o programa lá na Palote, que a festa acontece hoje. Hoje também tem festa em Alto Piquiri, na Paróquia São José. E aqui, o Arraial do Zé Operário. Eu vou lá, deixa eu mandar um abraço. Pro meu amigão Ricardo Rogers, pra Jaciara, pra mãe da Rafa, minha futura sogra Elaine, que deve estar escutando, tenho certeza. Entendi. E a minha mãe, Dona Cida. Um beijo. Um grande abraço a todos, quem com Deus, estamos atrasados, gente. O céu reza por nós. Semana que vem nós estamos de volta. Viu? Um abraço. Deus em teus braços está. A Rádio Inconfidência apresentou o programa Uma Questão de Fé.